Olá, meu nome é Kaique Bruno Fortunato, sou mestrando em Ciência da Computação e vou falar um pouco sobre o método de inspeção semiótica. Mas antes, vamos começar com os conceitos iniciais para conseguir compreender melhor o método. Entre os conceitos iniciais, vou passar por interação usuário-sistema, qualidades de uso, comunicabilidade, engenharia semiótica e signos de interface. Então vamos começar com o conceito de interação usuário-sistema. O usuário, ele faz a ação com o sistema e, por outro lado, tem a interpretação. Então, a gente pode definir a interação como a ação mais interpretação. Quando o usuário faz alguma ação para o sistema, ele geralmente faz a ação na interface, que por sinal chama uma funcionalidade, que retorna uma resposta para a interface e o usuário interpreta então essa resposta. Então a interação entre o usuário e o sistema ocorre dessa maneira. Um exemplo de má interação é esse print aqui que fala duas mensagens de erros diferentes. A primeira é que a mensagem foi encaminhada com sucesso e a segunda é que o usuário inseriu dados inválidos para tentar novamente. Então, se a gente for voltar nessa fórmula que a interação é ação mais interpretação, o usuário fez uma ação através da interface que chamou a funcionalidade que voltou dois erros, duas informações, uma mensagem de erro e uma mensagem de sucesso. Qual das duas é que o usuário deve considerar? Então, tem um problema na interação, porque essa fórmula aqui não foi satisfatória. Então, como que a gente pode medir se a interação do usuário e sistema tem uma boa qualidade? Nisso, a gente chega no conceito de qualidade de uso. Uma qualidade de uso é uma propriedade que qualifica a interação possível através de uma interação de acordo com determinados aspectos. Existem vários tipos de qualidade de uso. Entre as mais famosas, provavelmente a usabilidade e a acessibilidade. Mas a gente tem outros exemplos, como a experiência de uso, a aplicabilidade, comunicabilidade, entre outros. Aqui nós vamos focar no conceito de comunicabilidade. A comunicabilidade é a propriedade de um sistema de transmitir ao usuário, de forma eficaz e eficiente, as intenções e os princípios de interação que guiam seu designer. A premissa é a seguinte: a interface é uma comunicação do designer para o usuário. Aqui nós temos dois exemplos, do Microsoft Office para o Windows XP e o Microsoft Office 2007. No primeiro, quando o usuário passa o mouse pelo ícone de pincel, aparece um tooltip escrito pincel. Já no segundo, esse tooltip ele é maior. Ele fala que a ação é formatar pincel, mostra o atalho para você chegar também sem precisar clicar nesse botão, que é o Ctrl Shift C, e explica o que que isso faz. No caso, ele copia a formatação de um local e aplica em outro. E ainda adiciona o F1 para o usuário obter mais ajuda se caso necessário. Então, um exemplo de alta comunicabilidade, esse aplicativo para iPad que imita uma mesa de DJ. O DJ já está acostumado com a mesa, com esses botões, então quando ele vai para essa interface gráfica, ele não tem dificuldade de entender como manusear, o que fazer. Ele não precisa de ler o manual, de muitos ícones de ajuda. Ele simplesmente se depara com algo que ele já está acostumado sempre a mexer. Agora, a gente, por outro lado, tem um exemplo de baixa comunicabilidade, que é esse balão aqui do Windows de apagando, quando o usuário apaga alguma coisa. Esse print mostra que está sendo deletado 3.149 itens, só que não informa para o usuário quanto tempo que vai demorar para fazer toda essa deleção, e nem qual é o estágio que já gastou. Apenas uma barra que vai passando uma animação verde à medida que o tempo vai passando, mas não tem essa informação de quanto tempo e quanto que vai demorar, gerando uma certa ansiedade no usuário. Então, não é uma boa comunicabilidade. O sistema não está fazendo uma boa comunicação. Nisso tudo, nós vamos agora falar um pouco sobre a engenharia semiótica. A semiótica é uma disciplina que estuda signos. Aí você pode se perguntar, o que é um signo? O signo é qualquer coisa que significa algo para alguém em determinada circunstância. Exemplos de questões de interesse para a semiótica são: como as pessoas significam o mundo à sua volta? Quais as condições do processo de significação? Que tipos de signos emergem nesse processo? E qual a função dos signos na vida humana?
Você pode se perguntar o que que isso tem a ver com IHC. No contexto de IHC, a interação humano-computador dá-se através de signos. Grande parte dos signos que emergem durante a interação dos usuários com tecnologias computacionais são previstos, são selecionados, elaborados e projetados, controlados, que é a variação limitada de significados e funções, e, finalmente, algoritmicamente determinados, uma ocorrência programada. Como as pessoas não funcionam dessa maneira, define-se então como engenharia semiótica, daí que vem o termo engenharia. Então, a engenharia semiótica, ela possui um conceito chamado metacomunicação. Para você entender esse conceito, essa imagem ilustra muito bem. Você tem uma pessoa mexendo no computador e fazendo uma interação, executando uma ação, e o sistema, que está representado por o ícone de uma mulher, está dizendo o seguinte: esse é o sistema que eu projetei para você. É a minha interpretação sobre quem você é, o que você quer ou precisa fazer, de que formas prefere fazê-lo e por quê. Então, essa metacomunicação é a construção de uma mensagem sobre como, onde, quando e por que trocar mensagens com o sistema. Então, definindo a engenharia semiótica, ela é uma teoria focada no processo de comunicação e na mediação computacional, trata do processo de construção, emissão e recepção da mensagem de metacomunicação do designer por meio de signos computacionais, e para a engenharia semiótica, também chamada de Eng-SEM, designers de sistemas interativos são ativos participantes no processo comunicativo que acontece no momento de interação dos usuários com sistemas que o desenvolveram. E então a gente agora vai falar sobre signos de interface. Lembra que eu comentei aqui para trás que no contexto de HC a interação humano-computador dá-se através de signos? Então, os signos de interface, no contexto da engenharia semiótica, que por sua vez usa a definição de Peirce, a engenharia semiótica propõe uma classificação de signos específicos para a linguagem de interface, que está em três níveis: metalinguísticos, que são signos que se referem a outros signos para explicá-los, como mensagens de ajuda, tutoriais e dicas de tela; signos estáticos, que expressam o estado de um sistema em um determinado momento, independentemente do tempo, como o layout de uma tela parada; e os signos dinâmicos, que são signos que representam o comportamento do sistema e estão relacionados aos aspectos temporais e causais da interface. Vou pegar aqui alguns exemplos então de signos para ficar mais claro o que cada um desses representam. O signo metalinguístico, eu vou usar o Google, a tela do Google como exemplo. O signo metalinguístico pode ser observado por você estar navegando na tela do Google e quer saber o que aquele botão de teclado quer dizer. Então você passa o mouse por ele e vem um tooltip escrito ferramentas de inserção de texto. De maneira análoga, você quer saber o que aquele botão de mais no campo de pesquisa também quer dizer. Então você também passa o mouse por ele e ele informa. Fazer o upload de arquivos e imagens. Lembra que que a definição de signo metalinguístico são signos que referem a outros signos para explicá-los? Então, esse signo está se referindo a um outro signo para poder explicar o que aquele botão faz. E, e ao mesmo tempo, esse signo metalinguístico, esse botão ele pode ser um signo metalinguístico quando ele explica para alguma coisa para o usuário, como nesse caso. Por outro lado, quando você simplesmente olha a tela, o mesmo botão de mais agora é um signo estático, porque você acessa a tela do Google, olha esse layout e você consegue entender o que você pode fazer e como nessa interface. Então você sabe que tem um botão de mais, um botão de teclado, um botão de voz, um botão de câmera. Você pode não saber o que eles representam, mas você sabe que aquilo ali é um botão. Por outro lado, também nós temos a barra de pesquisa, que você sabe que você pode começar a digitar alguma coisa nela, e tem o botão embaixo de pesquisa do Google, estou com sorte. Então, se você quer saber alguma coisa, você passa o mouse por cima e você tem o signo metalinguístico informando que aquele botão é. Isso se um sistema está bem construído e tem uma alta comunicabilidade. Signos dinâmicos, só voltando na definição, são signos que representam o comportamento do sistema e são relacionados com os aspectos temporais. Então, se a gente volta aqui na interface do Google, à medida que eu digito, por exemplo, se eu digito o que é um signo dinâmico, o Google vai sugerir para mim algumas outras complementos de string de busca. Vai mudando conforme eu vou escrevendo. Então,
Essa ação, ela representa um signo dinâmico. Da mesma maneira, se eu apertasse um Enter e abrisse a tela de resultado, também seria um signo dinâmico.